Pais perguntam por que os rios são amargos quando eles mesmos envenenaram a fonte. Oi, eu me chamo Mirelle Vitória e no vídeo de hoje eu trago um assunto que considero muito intrigante e até considerado uma ameaça por muitos. O assunto de hoje se trata da relação de pais e filhos. Essa frase que eu acabei de falar veio de John Locke. John Locke, ele foi um filósofo inglês que nasceu na Inglaterra e exerceu grande influência para os filósofos daquela época. Mas hoje não é sobre John Locke que eu quero falar, ou sobre a vida dele, mas sim sobre essa afirmação marcante que ele fez. De primeira instância, eu não sei se vocês tiveram o choque que eu tive ao ler essa frase pela primeira vez, ou ao ouvir essa frase pela primeira vez. Ela pode ser considerada um traje, algo absurdo. Imagine nas épocas passadas, quando as crianças, adolescentes, elas não tinham voz. Imagine você falar isso para um pai na época passada. Coisa boa não aconteceria. Mas hoje nós temos a liberdade de falar sobre esse assunto. E isso não significa que nós vamos tirar a autoridade dos nossos pais. Não significa que vamos desrespeitá-los. Mas significa que vamos abrir portas para novas ideias, para novos pensamentos, para mudanças. Porque nós precisamos de mudanças, ainda nesse século. Então, eu tive um choque no primeiro momento em que eu li essa frase e decidi fazer esse vídeo porque, ao refletir um pouco mais sobre ela, eu passei a não enxergá-la como uma ameaça, mas sim como uma porta para reflexão. Vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês ouviram dos seus pais ou até de outros pais para que não fizessem algo que eles fazem ou fizeram? Ou para não dizer algo que vocês já ouviram da boca deles? Essa foi uma indignação mostrada por uma criança. Eu sou pedagoga em formação, então tenho muito contato com crianças. Já trabalhei em outros locais. E o mesmo questionamento que eu ouvi essa semana foi o questionamento que eu ouvi meses ou anos atrás. Por que o meu pai diz para eu fazer algo, sendo que ele faz? Por que ele quer me castigar ou ele quer me proibir de fazer algo que ele faz? E através dessas inquietações, eu trouxe um ditado popular, que é bastante conhecido por nós. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse ditado popular retrata perfeitamente a hipocrisia que John Locke quis passar na afirmação que ele fez. Os pais costumam se perguntar por que os seus filhos são assim. Mas será que esses pais têm parado para se analisar, para fazer uma autoanálise e descobrir por que os seus filhos são assim? John Locke, ele tinha uma ideia que eu não concordo muito. Ele achava que a criança era uma tábua rasa, que ela não tinha seus próprios conhecimentos e ideias. Hoje, estudando, nós pedagogos acreditamos que a criança ela não vem vazia, ela é preenchida em si. Ela tem ideias, ela tem partilhares, elas têm conhecimento. Mas acima de tudo nós entendemos também que a criança ela é muito visual e auditiva. O que isso significa? É que a criança ela se desenvolve a partir do que ela ouve e a partir do que ela vê. Então, quando uma criança ela nasce em um ambiente onde há muito xingamento, há muitas brigas, há muito álcool, a tendência dessa criança é reproduzir isso à medida em que ela vai crescendo. Ela vai começando a apresentar dificuldades na escola, em outros ambientes de socialização, porque é isso que vem sendo desenvolvido no ambiente dela, no que ela chama de lar. E é isso que muitos pais não compreendem. É isso que muitos pais não querem enxergar. Que tipo de filho eu estou formando? Ou que tipo de pai eu estou sendo? Não seria bom se nós fizéssemos essa análise, esse tipo de análise? Que tipo de pai eu sou? Que mensagem eu estou passando para os meus filhos? E a hipocrisia está em algumas frases ditas por eles mesmos. Eu copiei aqui e eu quero passar para vocês o que eu tenho ouvido ao longo desse processo que eu venho passando.
Quero que os meus filhos sejam pontuais. Isso são os pais afirmando. Quero que os meus filhos sejam pontuais, mas todos os dias eu me atraso para o trabalho. Quero que os meus filhos falem direito comigo e me respeitem, mas na primeira oportunidade eu grito na cara deles e profiro palavras que vão magoá-los. Quero que os meus filhos não mintam, mas que mal faz eu contar uma mentirinha do bem de vez em quando. Quero que os meus filhos fiquem longe de bebida, mas disse eu que deixo a geladeira cheia delas. Até quando nós viveremos essa realidade? Nós temos essa ideia de que os pais, eles são seres que estão lá em cima, nós estamos aqui embaixo e precisamos ser humilhados. Porque senão a relação de pai e filho não vai funcionar. Eu preciso ser autoritário, eu preciso ditar ordens e preciso que ele me obedeça e ponto final. Mas nós estamos vivendo no século XXI. Precisamos estar abertos às novas ideias, aos novos conceitos. Como eu falei no início, não significa que isso vai tirar a autoridade de você como pai, de você como mãe. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Não estou dizendo que você tem que deixar seu filho fazer o que quiser, mas eu estou dizendo que você tem que ser o primeiro exemplo do seu filho. Como é que você quer que o seu filho te respeite quando você não se dá o respeito? Como é que você quer que o seu filho seja um homem de boa índole ou uma mulher de boa índole, que não minta, que não roube, quando você não passa essa imagem para o seu filho? Nós estamos acostumados a cobrar muito dos outros e esperar muito dos outros. Mas quando nós vamos começar a esperar muito de nós mesmos? Quando vamos começar a nos cobrar? Por que essa cobrança tão excessiva com os outros? Como se nós fôssemos perfeitos. E sempre o outro que precisa de mudança, mas não nós. É isso que eu enxerguei nessa frase de John Locke. É esse choque de realidade que eu enxerguei. Nós estamos acostumados com o que vem passando de geração em geração e não nos preocupamos em saber se aquilo é real ou não, se isso funciona ou não. Trabalhando em alguns reforços escolares, onde eu já passei, eu enfrentei muitas dificuldades, principalmente com as crianças que não queriam ir embora do reforço escolar. Quando a gente, como professores de reforço, dizia assim, fulano, a sua hora acabou, vou mandar mensagem para o seu pai. Esse certo fulano, né, que eu não vou aqui ditar nomes por questão de privacidade mesmo, esse fulano começava a chorar, implorando para que não ligássemos para o pai dele. E em muitos casos, eles diziam, quando eu chego em casa, o meu pai só faz brigar comigo, quando eu chego em casa, o meu pai só faz falar coisas ruins para mim. Então, desde quando uma criança não almeja estar em sua casa? Não almeja estar em seu lar? Que tipo de ambiente nós estamos criando? Que nós estamos formando essas crianças? Que tipo de adulto nós esperamos que elas sejam? Quando nós mesmos não estamos sendo os adultos que elas precisam. Porque nós precisamos ser um reflexo. Elas olham primeiro para nós. Elas não formam totalmente as suas ideias a partir delas mesmas. Como eu já disse, elas são visuais. Elas são auditivas também. Elas absorvem o que você fala, elas absorvem o que você faz. Então, essa análise tem que começar de você. Por que você reclama dos filhos amargos quando você mesmo tem jogado essa amargura para eles? Quando você mesmo tem feito coisas tão terríveis que tem reproduzido de forma tão terrível na vida deles? É com essa mensagem que eu quero encerrar esse vídeo. Que você possa olhar para você, analisar o que você tem feito, o que você tem falado dentro do ambiente em que você vive, o que você tem espelhado, o que as crianças elas têm enxergado em você. Isso é um ponto muito necessário e importante para nós refletirmos. Então eu deixo aqui essa reflexão. Espero que vocês de fato reflitam sobre isso e até um próximo vídeo, quem sabe.